Brasis profundos. Oiê, eu sou o Ted e eu nunca fui do futebol. Pra desgraça do meu pai e avô, que eu admiro tanto pelo esforço que eles tentaram pra fazer eu gostar, nunca rolou. Oi, gente, eu sou a Laísa e eu sempre era uma das últimas a ser escolhida, assim, na aula de educação física. Eu também. Eu também. Nossa, Gente, olha o que se a nos gente fosse um une! filme de adolescente, Os a gente excluídos. sabe, né? Que a gente Total. sofreria um bullying danado. Oi, gente, meu nome é Suzane e eu, quando assisto futebol, eu passo muita raiva e tenho medo de ter um AVC. Então, Que bonito. eu xingo muito também. Chegamos mais um episódio do Brasis Profundis. E se você olha pela janela e vê uma bandeira do Brasil pendurada, agora pode ser por outro motivo, né? Agora você pode respirar tranquilo, né, gente? Essa foi ótima. Não, porque eu tinha medo, né? Tipo, de você botar... Minha mãe, coitada, foi comprar um vestido verde e amarelo, porque ela realmente, genuinamente, tinha achado bonito o vestido verde e amarelo. Sim. E aí ela, ai, mas todo mundo vai achar que eu sou... Aí eu, minha mãe, é melhor por agora você dar uma Que segurada. triste, né? Tiraram isso da gente, né? Vagabundos. Sim, sim. E a gente vai falar sobre Copa do Mundo, não sei se ficou claro. Você percebe a nossa inabilidade, né? Não, eu sou muito A gente, ruim a nisso. educação física, meu pai, avô, bisavô, Tentaram. a geração toda, essa daqui falando de Copa numa alegria, né? Yay! Então, isso já demonstra uma coisa muito interessante sobre futebol, não é mesmo? Eu acho que dos três, vou assim apostar, eu sou a que mais gosto de futebol. Eu acho, essa Capaz. dos três. Não duvido. Dos três, Rapaz, entendeu? eu gosto do Bahia, assim, mas não me pergunte o nome de um jogador. Assim, Mas você vê o jogo, você... eu gosto da cerveja, da conversa, assim, eu gosto do clima. Eu acho, gente, que assim... a melhor coisa da Copa é que revive o nosso espírito de brasileiro. Que a gente é muito clubista. A Copa é que nem um agente secreto, entendeu? Uhum. A gente tem eu acho maravilhoso isso da gente. É que a gente pode falar mal da gente, a gente pode criticar, mas ninguém Não. faça isso. Não. E a Copa deixa a gente cruel, perverso. Você pode não gostar, você pode não entender de nada, mas você vai defender o seu país. Vai querer que vá até o final, entendeu? De preferência contra a Argentina e que vença. Sim. Então você vê que é uma coisa fervorosa. Mesmo a gente que não sabe de nada. Mas o que me pega é justamente isso, Su, porque a gente é um país que é um oxímoro, né? A gente é uma coisa que fala, a gente tem um país que é o mais cordial e quem vem visitar a gente fala, nossa, eu fui tão amado, nunca fui tão amado na minha vida, e é um dos países recordistas em violência, né? A gente tem a mesma coisa presente que eu acho que reflete muito no futebol. Por que a gente ama tanto futebol? O que é aquilo, o canal para tanto ódio que a gente não Também, expressa, né? De outra forma. Então, que mecanismo é Mas esse? a gente é isso, a gente é dicotomia, a gente é causa e confusão, a gente é amor e violência, a gente é tesão e amorzinho. Então, isso é muito louco. Tipo, que eu lembro, ó que episódio fantástico. Eu lembro quando a gente tava conversando sobre podcast e fazer, a gente falava muito disso, que a gente é muito dicotomia, o Brasil é muito louco. Porque é isso, a gente pode passar o ano todo sem saber nada de futebol, sem ir pro estádio, mas do nada, aí a gente, opa, eu vou botar uma blusa aqui, verde e amarelo, vou pro bar, vou gritar. Neymar que se odeio ele, mas jogue, por favor. Nem sei se ele vai. Talvez sim. Entendeu? Por favor. Então, como isso é explicado, né? Então, o Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, ele fala desse homem cordial. Mas não no sentido de ser bonzinho, mas sim daquele que age pelo coração, pelo afeto, pelo ódio imediato e ignora totalmente as leis e a ética coletiva. Quando a gente fala, e leva o fígado pro debate político e transforma o político nesse ídolo de torcida organizada, a gente anula a democracia, né? Gente, meu Deus. Eu tô... Ai, me senti super
Culpada fora. Não, mas é porque, tipo, na democracia a gente sempre precisa do outro, ativo, operante, contrapondo o que a gente pensa Sim, pra sim, construir uma visão que faça sentido pra todos, né? sim. Mas no estádio você quer que o outro desapareça. Eu quero que ele morra. Então, É. e isso acho que é como se fosse esse país, né? Que a gente sempre busca o caminho mais curto pra ver se aquela ideia eterna do brilho do Brasil que nunca mais vai se apagar. Que eu vivi na minha infância. Gente, uma coisa, eu sou muito nostálgica. Eu amava pintar a rua de verde e amarelo bandeirinha. Uhum. É cafona, brega. O meu não. ambiente Não. mas eu amava. E assim, eu gostava de não ter aula, eu gostava. Ah, isso é Não, legal. isso é surreal. Isso é Não, mas muito isso é legal. surreal no Brasil, né? Tudo para. Tipo, tudo para. Teve, há uns anos atrás, eu trabalhava numa multinacional e aí, nessa empresa, tava tendo o Jogo do Brasil e não liberaram, né? Aí, o pessoal dos outros países, tipo assim, mas como assim a gente não pode marcar reunião esse horário? E eu falando, Pode. não pode, a gente vai embora. Aí o pessoal, mas é feriado no Brasil? O que tá acontecendo? Como se fosse. Tudo! Estão Tipo, aonde? É mais do que feriado, e né? detalhe, eles eram alemães. E aconteceu o que aconteceu. Foi Ai. naquela época. Ordinários. Pois é. Mas assim, eu venho dessa nostalgia de. Eu cresci no Garcia, que é esse bairro, né? Poucas pessoas se mudam e a rua toda ficava verde e amarelo. Sim. E minha madre fazia pipoca. E a gente assim. Eu não entendia nada. Tipo, por quê? Só sabia que tinha que fazer o gol do outro lado, entendeu? Mas me dava uma coisa assim de. É a gente, caralho, é a nação. Isso é louco, né? Esse sentimento gostoso, mas aí depois passa, acabou. Eu não, realmente, pra mim, é muito louco ser brasileiro. Porque ano passado mesmo aconteceu aquele negócio lá com a, como é que é? Carla Sofia Gascon, daquele filme lá que tava meio que competindo com o Brasil, que agora eu não lembro nem o nome do filme, porque eu sei que o filme Era horroroso. era um filme horroroso. Desculpa, gente. Enfim, que estereotipava o pessoal do Sim. México, enfim. Só que aí os brasileiros cavaram Pegou todos os tweets da Carla Sim. Sofia Gascon, onde ela tava sendo islamofóbica, xenofóbica e tal. E assim, destruíram a carreira da mulher. Assim, o Brasil, nas redes sociais, o Oscar teve que... O ódio une a gente, Sim, né? e é um ódio contra o outro. É. Tipo assim, a gente se defende de uma maneira, a gente esquece esquerda ou direita, a gente esquece tudo. Tipo assim, não, você não vai falar mal da gente, não, você é maluco? A gente vira bicho nas redes Que é sociais. a coisa do fígado. Tinha um fígado aí no seu. Tem um fígado. E o fígado é esse órgão que dói, que ele pega o emocional, né? Eu amo esse tema porque eu entro, quando eu vou assistir os jogos, eu grito. E eu fico assim, gente, eu tô gritando pra uma televisão. E eu falo, você é maluco, caralho? Você aprendeu a jogar onde? Entendeu? Não tinha terra aí, você não tinha um campinho. E eu fico assim, gente... De onde veio isso? Mas aí, será que é porque esse lugar do futebol deixa aflorar um certo lado selvagem nosso, como se fosse permitido, e isso pode estar conectado com as torcidas e tanto as questões de violência no futebol, entende? É como se fosse um campo que permitisse. Super. Sim. Super. Eu tenho uma amiga que a gente vai falar sobre ela em outro episódio, que é a Rafa. Ela me ajudou muito a pensar nesse lugar da masculinidade que tem uma certa mediocridade sentimental, né? Tipo, ou você tá furioso ou você tá em êxtase porque o seu time ganhou ou perdeu. E é o único lugar onde os homens héteros se permitem sentir com essa intensidade Sim. qualquer uma dessas coisas. Total. E eu fico pensando que isso pra mim é o que sustenta o futebol. Tipo, essa permissão de sentir, essa permissão de amar com todos os seus, sei lá, Órgãos órgãos, não é nem só o fígado, eu acho que realmente, corpo eu nunca vejo uma inteiro. pessoa tão presente. A pessoa quando grita gol, tipo, o corpo inteiro dela se contrai. E permite contato com o outro. É quando Exato. o homem se abraça. Ser questionado. É ali. quando o homem se abraça, né? E a ideia, e aí eu vou filosofando, a ideia do campo como espaço para isso tudo. Uhum. A ideia do campo de futebol como campo social. Uhum. Como Sim. campo de violência, mas de afeto. Uhum. Mas como isso pode ser orquestrado também. Eu vi um documentário. Ai, gente, eu já tô sempre antecipando as minhas dicas. Eu vi um documentário semana passada.
do Peleja, tá lá no YouTube, tá? Um canal no YouTube chamado Peleja, que fala da questão do futebol lá no Japão. O Japão, quase 50% da sociedade é solteira. E como os times de futebol acabaram se tornando certas famílias para as pessoas. O futebol chegou lá no Japão Tem pelas... o Zico, né? Sim, que é um grande ídolo. Zico é lá, tipo... Isso, é Deus. É assim, chegou pelas empresas, as empresas que fomentavam a questão do futebol, porque tem a questão lá dos salarymen lá no Japão, Sim. que são aqueles homens que a gente vê nas reportagens caindo porque trabalhavam demais e dormiam na rua de tanto trabalhar e tal. E as empresas começaram a fomentar o futebol para ser uma válvula de escape para esses homens. E foi crescendo, né? Tem inclusive um time que eu não vou lembrar o nome, mas foi inspirado totalmente no Grêmio. Ele é azul e branco, como o Su falou, o Zico é um ídolo lá. Ele mudou, trouxe várias questões do futebol, da cultura do futebol. Sim, da organização. Né? Sim, demais, assim. E como o futebol se tornou esse local. Lá, que é uma sociedade bem diferente da nossa, mas também muito machista. E era o local onde os homens se sentiam confortáveis de abraçar um outro. Performar essa afetividade, não ser julgado por essa performance. Então, eu acho que falando em performance, né, tem outra coisa que a gente performa que acontece coincidentemente com a Copa de 4 em 4 anos, que são as nossas eleições presidenciais. Eu acho que é uma coisa talvez pouco estudada, mas qual que é o efeito que a Copa, se ganha ou perde, tem... Vai levar para as eleições. Como as pessoas se comportam de forma mais ou menos extremista, conforme o que acontece naquela Copa. Porque eu penso, ou é um gozo absurdo, e as pessoas talvez elas estejam mais receptivas para um diálogo, porque elas tiveram esse momento uma conquista, consumado, né? E Sim. de certa forma, assim, é uma comunhão, né? Total. E como que isso muda a nossa postura contra os rivais no momento de uma eleição. Versus quando a gente perde e tem aquela angústia tão profunda que a gente quer descontar de alguma forma porque tudo tá ruim, porque não tem nada legal. Dessa mediocridade sentimental, eu acho que surgem muitos monstros que estão embutidos nessa postura democrática ou antidemocrática. E engraçado, né? Porque são duas situações catárticas, no sentido de extremos mesmo. E muito perto, tem uma proximidade aí que eu não sei, né? Vou assumir aqui minha ignorância, como foi esse engendramento, como é que se coincide esse calendário, né? De eleições e Copa. Mas assim. eu nunca parei pra pensar nisso, da relação, e isso afeta. Porque acho que se o Brasil vence, a gente, meu filho. Isso é em outro eu não quero mais patamar. fazer mais nada Até o fim do ano. Isso é muito interessante, porque são coisas que se parecem muito, mas, em teoria, os sentimentos deveriam ser outros, né? Porque uma coisa é o seu time ganhar, é o seu povo, é aquilo ali pra você. E nas eleições, a gente tem que pensar no geral, né? No bem-estar, né? Eu não posso pensar só em mim, né? Assim. Então, você tem que pensar para o bem de toda uma comunidade, de toda a nação. Então, são sentimentos que, por mais similares que sejam, eles não deveriam ser iguais. E eu acho que futebol é muito político. Tem a questão da democracia corintiana, né? O quanto o Sócrates foi um grande ídolo nesse quesito político. Muitos times, né, que iniciaram a sua construção foram de movimentos sindicalistas, tem uma relação. Isso é isso. Eu acho que às vezes a gente focou num tipo muito perverso do futebol, que é esse futebol dos últimos anos, né? Do craque, que aí você elege um craque, né? Começa a se individualizar uma parada que é coletiva. E aí o absurdo financeiro, megalomania, às vezes eu fico chocada, eu não consigo mensurar. Mas antigamente tinha um caráter muito político. Sim. De resistência dos clubes de futebol. Tanto que o Palmeiras foi criado por anarquistas. Dá pra acreditar nisso? Que aí, olha... Dá pra acreditar Nossa nisso. distância, né? O Vasco mesmo foi o primeiro time a incluir jogadores negros no Brasil. Assim, e assim, aconteceu isso, mas eu percebo que existem alguns resquícios ainda hoje em dia, né? Tem alguns times que são declaradamente mostram, né? Politicamente, aqui na Bahia, o Bahia. A gente tem um Bahia, eu gosto muito. E aí não é nem falando uma questão de Bavi, mas
O Vitória também, ele vem caminhando para um lugar, mas eu gosto muito da maneira como o Bahia se coloca em rede. O que ele coloca, né? E as ideologias que estão ali. Num sentido muito forte. Sim. Então, tem uma construção muito legal disso, né? O respeito à mulher, questão racial. Então, não é só o marketing. Então, tem uma estrutura desse local e a gente vê o Corinthians e outros times assim que se colocam nesse lugar mesmo. Ó, eu tô ocupando esse lugar. Porque tem outros times em contrapartida que se afastam disso. Sim. Então, Né? eu acho que esse posicionamento nos times é uma coisa que é muito recente, né? Acho que é uma coisa tipo de 5, 10 anos pra cá, que a gente começa a ver isso como estratégia de marketing, inclusive dos times, né? Sim. Porque não são todos os temas que chegam até essa pauta nos times. Pouco se discute sobre homofobia, sobre transfobia, sobre misoginia, e o fato de que durante essas temporadas, né, de como é que chama isso, gente? Os campeonatos, né? Nossa, a pessoa. Eu achei que era uma palavra muito técnica. Eu também. Super técnica. Eu vou falar aqui. Deixa quieto. Existe um aumento que está diretamente correlacionado a quando os times perdem o aumento de violência doméstica. Sim. Como se a A gente pudesse- insatisfação. A insatisfação Que vai pra casa. que a gente não consegue, de alguma forma, controlar de outra maneira. Porque, assim, a catarse é tamanha que a frustração, ela acaba na mulher. Tem um desses podcasts de futebol que o cara, ele tá contando a história, né? Um áudio, ele falou assim: rapaz, me chamaram pra fazer parte de torcida organizada. Eu nunca briguei, mas o cara me chamou porque lá podia brigar e eu comecei a ir pra brigar. Nossa, Tipo, é clube como da se- luta, né? É como se tivesse uma legitimidade, e aí faço um parênteses, né? Que nem toda torcida organizada vai ponderar pra violência, mas num cenário mais genérico. E ele fala assim: é como se a torcida organizada permitisse, liberasse, fosse normal ele brigar. Ele fala: pô, eu tô achando que podia brigar de murro. E aí a galera coloca com um pau, entendeu? Tipo, como se pudesse, como se aquele. E aí eu fico pensando que quando tem torcidas rivais, né? Tipo, Bavi, essas. Como é uma operação de guerra. Tipo, às vezes você não pode ter a torcida ali. Às vezes muita polícia ao redor. Porque é uma tensão. Então, assim, Uhum. quando a gente vê Bavi mesmo, fica uma tensão ali na Na Fonte na Nova? Fonte Nova. Que pode acontecer alguma coisa. E a gente vê tantos casos de brigas que vão acabar, né? Em crimes pesados. E aí eu fico pensando que aquele cara que tá indo pra brigar, ele enxerga aquilo como campo de guerra. Ele Sim. tá indo pra isso, entendeu? Ele tá defendendo a dignidade dele. Tipo, a É. existência dele depende desse gozo. Ele precisa bater em alguém pra... É a catarse, né? Isso é muito louco, assim. E aí eu fico pensando, né, de como a gente naturaliza esse espaço pra isso. E aí, ao mesmo tempo que Tade falou, né, quando você perde o aumento de violência, a gente vê como a mulher também é colocada no espaço do futebol. A gente viu aí, recentemente, a fala infeliz, né, do camarada do futebol. Sim. Que aquilo ali foi um absurdo, Que entendeu? Ele falou da Agora, técnica. um jogador que Foi. agora eu não lembro nem o time, nem o nome, e que ele falou que o time dele perdeu, e aí ele falou que o problema foi a árbitra. Que como é que um jogo importante como esse, ele falou algo do gênero, que um jogo importante como esse ia ser arbitrado por uma mulher. Ou seja, como se não tivesse a competência de entender o futebol, de estar ali, ou de ocupar, assim como tem ela é do Palmeiras, que é uma mulher que preside. Sim, a Carminha do Palmeiras, É, né? a A Carminha. Leila. Ela é uma loba, né? Ela tem umas Sim, falas que eu fico assim. Sim, não, ela é. E ela ocupa um lugar que é totalmente tóxico. Porque é isso, parte do pressuposto que a mulher não entende do futebol, Uhum. que ela não conseguiria ter capacidade de entender a lógica, né? A complexidade. Nossa, é é uma tão coisa- complexo, né, É. gente? E é uma coisa Entendeu? muito brasileira, né? Porque nos Estados Unidos, quando se pensa em futebol, futebol mesmo, né? Porque Sim. lá tem o soccer também. Não, o soccer, né? Que lá é futebol americano, né? Uhum. Futebol americano pra lá é pra homens. E o futebol nosso é pra mulher. Então eles colocam como. Outra. Outro ótica. rolê, outra ótica de futebol. Tem um aspecto que muito de minha infância. Eu fui criada com primos. Meus primos jogavam futebol. E até uma determinada idade eu jogava, brincava de futebol.
nem sabia jogar, mas estava ali nas trocas de passe, né? Teve um momento que eu comecei a crescer que eu não jogava mais futebol, eles não deixavam. E aí eu fui jogar baliô. Sim. E como isso é natural, meninas jogam futebol e meninas vão pro baliô e pro vôlei. O futebol me distanciou. Baleou para os nossos ouvintes que não são daqui da Bahia, tipo É uma queimada. brincadeira, queimada, Adoro né? queimada. É. Então baliô era... isso aqui é De menina. de menina. Ou de gayzinha. Sim, é. E aí eu falo, mas eu brincava menor. E aí eu fico pensando também que, veja, como é que o futebol entra na vida do menino, na infância. E esse futebol, ele se perdura, seja profissionalmente como hobby. A gente não tem nada. Ser mulher é ser retirada de toda a nossa ludicidade. Sim. Toda. Os caras têm futebol, tem videogame. A gente não sei... Você já Não. jogou alguma bola comigo? Não, nunca. Não, é porque é isso. Você né, tem Bra? bola em casa? Eu tenho de pilates. Eu tenho de fisioterapia. Tipo, É. como é que isso é possível? E aí você vê como é difícil o acesso da menina que vai jogar bola. Tanto financeiramente, a disparidade que as meninas recebem em comparação aos caras. Sim. E socialmente, A dificuldade das meninas. Eu vi um caso de uma jogadora que a família dela teve muita reticência dela jogar. Depois que o pai aceita. Não lembro se foi Formiguinha, uma jogadora aqui da seleção. Que era uma coisa masculina, que era vista de mau jeito. Que, né, é o corpo, né? E já aí tem a questão homofóbica, né? Que é os dois problemas. Se a mulher gosta de futebol, é porque ela é lésbica. E se o menino não gosta de futebol, é porque é gay. Né? Então é extremamente homofóbico. A gente não vê como um espaço neutro Não. de experimentação corporal, que é muito importante. E aí eu Exato. lembro que nas escolas, a educação física se resumia em entregar a bola pros meninos e eles jogarem futebol, e as meninas ficarem no metade da quadra, jogando vôlei, sentada e conversando. Essa é uma cena, eu acho que é uma das mais comuns no Brasil. Ou né? seja, meu corpo não foi treinado. Eu queria jogar bola ali, eu queria fazer qualquer outra coisa. E por que o menino não podia jogar a queimada, o baliô? Uhum. Sim. Ou a dança, ou... E eu acho que tem a ver com aquela coisa de ser escolhido, né? Eu tô assistindo agora, gente, pasmem. Eu tô assistindo Avenida Brasil. Agora, Gente, 2026. Você não acordou de um coma. Não tem uma distopia de tempo. É TED. E eu TED. amo como o futebol é central Ah, naquela Sim. novela, né? Tipo, o Tufão, que é um dos personagens principais ele ali. falando, é muito engraçado. É engraçado porque nem eu tô acreditando que isso tá acontecendo, gente. Brasil tá me ensinando. Mas o romance se cria em torno do filho do Tufão, né? Que, tipo, ele é desejado tanto pela mãe quanto pela que quer acabar com a mãe. Né? Só que, assim, ele, de certa forma, ele cria o intermédio das emoções entre todo mundo ali. Sim. Esse filho que é jogador de futebol, Que E ele- reproduz os passos do pai. que é o Calvin Raymond, que é, tipo, aquela criatura maravilhosa de se ver. Mas ele faz com que a gente não consiga sair daquele eixo, né? A gente tá falando de família no outro episódio, a gente tá falando de futebol nesse. Esse eixo que se cria no Brasil para administrar a cultura, para se administrar a perspectiva de ética. O Sim. que é pior? Controle. O controle. Sim, Então eu acho muito interessante o futebol como símbolo de controle social. com certeza. Pão e circo, né? Sim. E tem uma coisa muito assim, que futebol ainda, não tanto como antigamente, persiste como imaginário dos meninos de vencer na vida. Uhum. E aí a gente vê Neymar, que começou muito novinho. E aí é muito interessante, né, que outro dia eu tava perguntando pros amigos, pô, qual é a pira do Neymar? A pira do Neymar, porque ele foi realmente, tipo, uma estrela, ele cometa, muito novo, teve a questão do pai muito presente, meio que assessorando, fazendo toda essa loucura. E foi um bom jogador, ele tem um lugar nisso. Uhum. Sim. Que pra gente é muito estranho, porque a gente vê o Neymar pessoa física, né? Não É. CNPJ, jogador. Não, pra quem entende, diz que ele é incrível isso. mesmo, né? Mas ele é uma como- marca. Sim. Ele é uma marca. Mas eu digo assim, que eu olho o Neymar, a figura pública, o que ele tá... Essa Uhum, pessoa, né? uhum. Com várias questões. Mas aí o cara idolatra, porque o cara vê o Neymar, o CNPJ jogador, Uhum. Sim. que fez, que levou o time dele pra aquele lugar que nunca tinha ido. O herói. Isso. Uhum. E o herói, ele permanece independente se o cara traiu a esposa, se o cara... O herói pro homem, ele vai permanecer. né? Sim. Entendeu? E isso eu fico assim, gente,
isso é muito louco, os valores financeiros, como é que tá essas relações. E aí, sobre a Avenida Brasil, né? Essa novela de agora. Então, Tem uma coisa interessante que é o rechaço da idade no futebol. Tufão venceu. O futebol ele é meio ingrato, acho que com a questão da idade, né? Você começa muito novo, com 30 tantos, você já... não serve mais. E aí, se você não fez um pé de meia, se você não tem a ideia do dinheiro, e muitos não têm porque vieram do nada e viram uma grana alta e não sabe se relacionar, você vai voltar pra miséria. A Sim. maioria dos jogadores acontece isso. E não é sobre o quão bom você é, o quanto você consegue administrar a sua marca Sim. pessoal como jogador, Total. pra aquilo virar um ativo suficiente pra bancar você pelo resto da vida. Mesmo que você não jogue agora como o Neymar, mas ele ainda tem um ativo que faz ele ser uma marca interessante, ainda. Exato. Então acho que na conclusão que eu penso desse episódio é muito sobre isso, né? Não existe a Copa que é nossa, né? Ela tá na mão de quem controla esse país, Sim. né? Quem mais torce e se sente no direito de celebrar ou chorar, eu acho que ainda tá vinculado com quem treina fazer isso todos os anos, né? Que domina essa linguagem do futebol, que ainda são os homens héteros, né? Sim. Então, quando a gente fala de inclusão no esporte, eu acho que é muito sobre desafiar essa lógica, entender que o esporte ele é um espaço muito mais rico para se discutir. Democrático, deveria. Ele precisa ser. E eu acho que também tem uma coisa que me pega, eu acho que que as pessoas que fazem outros esportes devem sentir, é que parece que a gente só é futebol e a gente esquece uma leve de gente muito boa. A gente viu que ultimamente tem a questão da ginástica rítmica, o skate e outras coisas estão ganhando destaque, mas ainda assim a gente é conhecido como futebol. E futebol masculino. E a gente vê uma Marta da vida que tem uma grande história, fica ali escondida. Esse episódio, né, é um episódio à superfície, porque a gente não entende a questão técnica do futebol, mas não era o objetivo isso, né? Do episódio que a gente cada nem ia um faz. conseguir fazer, minha Exato, a gente faz Eu ia pedir pro chat GPT. Eu fiz o que eu pude, tá? E talvez pude pouco, mas uma coisa que eu gosto e acho que eu fico nesse lugar do episódio é... Entendo que você falou que a Copa não é nossa, super confirmo. Mas eu acho que a gente tem que ficar se metendo nessas coisas. Eu amo encher o saco. Quando eu tô assistindo futebol com os amigos, o que é isso? Não sei o que, às vezes eu já sei, mas eu quero perturbar, eu quero... desestabilizar. Eu gosto disso, entendeu? E isso eu acho interessante, essa dinâmica meio que da criança perturbada que tá ali Tia Milena. E a bola foi pra onde? É gol? O que é gol? E uma coisa que eu queria pontuar, que é importante, eu acho muito absurdo a Copa acontecer. Com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Como é que vai ser isso, né? Assim, o país sendo aquele país, naquela situação... Tipo, pra mim, o óbvio, o ético seria... Não, gente, parou a palhaçada, não vamos gastar dinheiro nesse lugar. Porque é absurdo. Mas isso absurdo. Mostra o que tá por trás da FIFA. Muita grana. É sobre isso. É sobre isso, muita grana. É sobre isso. A minha dica é no sentido muito de... Ocupem esses lugares, converse, perturbem e... acompanhe comentaristas mulheres. Uhum. Eu acho isso muito legal. Tem alguns espaços agora desses TVs, né, independentes, para além das grandes emissoras, que estão colocando as mulheres. E eu gosto muito da acessibilidade que elas trazem. Eu não gosto, eu me incomoda muito quando o cara só narra o que eu tô vendo. Ai, passou porque não sei o que, não sei o que. É outra perspectiva. Pô, eu tô vendo isso, meu filho. Mas eu quero as intenções. E tem um livro que eu acho muito interessante, é de uma professora de teatro, depois eu vou ver certo o nome, que ela enxerga o campo de futebol e ela faz uma relação com o teatro. O espetáculo do futebol, agir como o jogador como ator. É um espetáculo. Ela traz isso do teatro para o futebol, é muito interessante. Essa pesquisa que virou livro, eu vou ver direitinho o nome, a gente bota na descrição. Mas, sobretudo, acompanha, assim, se você é de Salvador... Bahia, seja Bahia. Bahia é minha porra. Seja Bahia, obviamente, porque é o correto. A minha dica, além do Peleja, que é aquele documentário, o canal no YouTube, que tem vários documentários sobre futebol em outra perspectiva. Então, pessoas que não gostam tanto de futebol como eu
vão gostar do canal. Eu tenho uma outra que eu pedi pro meu cônjuge, porque como vocês viram, né, futebol não é muito a minha praia, que é o Negro no Futebol Brasileiro. Ele disse que esse livro, eu não li, pretendo ler, porque ele me vendeu tão bem que eu quero ler. Nossa, é muito interessante. E o mais interessante, quem escreveu é um jornalista, o Mário Filho, que é a pessoa que dá o nome ao Maracanã. Porque o Maracanã não é Maracanã. É jornalista Mário Filho. A gente é cultura. Bastante. Então, muito obrigada, Felipe. Beijo. E por essa dica que eu fiquei com muita vontade de ler. E eu acho que deve realmente trazer uma história a trajetória do futebol do Brasil para uma perspectiva muito interessante. E para falar mais sobre os assuntos que a gente falou sobre o lugar do homem em relação ao futebol na sociedade, a minha sugestão vai ser os textos da Julie Nelson sobre a economia do cuidado. Para começar a se questionar mais sobre por que o homem só cuida da bola e não do time que ele gosta e nunca da louça, do afeto diário. Ordinários! Não é? A Julie Nelson traz um conceito muito legal de husbandry, que é um termo que, na verdade, tem a ver mais com agricultura e tal. Que ela colocou... Ela traz pra questão de um outro tipo de masculinidade que tá faltando nesse mundo. Então, sim, Julie Nelson, vale muito a pena. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste episódio, nessa pílula do futebol brasileiro. E aquilo, sigam, né? Compartilhem, ativem sininhos. Tudo. Tem vuvuzelas? Como era o nome daquele? Vuvuzela mesmo. Será que vai voltar? Ai, Deus queira que não, porque eu detesto. Era horrível. Eu dispenso. E não tem música de Copa, né, Shakira? Vai chegar. A Shakira vai chegar no Brasil, então vai rolar. Então é isso, acompanhe, ative e compartilhe com os amigos. O Brasis Profundis tem a produção executiva, roteiro e falação de Laisa Machado, Suzane Lopes e Ted Weber Goller. Edição e produção musical de Caio Nazaro, Escuta Produções. E gravação audiovisual do estúdio A Garagem Pod.